E aí, pessoal, tudo bem? Temos o primeiro finalista da Copa do Mundo e é a França. Não, é a Espanha. A Espanha é a primeira finalista. Pois é, quem diria que essa Copa do Mundo, com quatro campeões nas semifinais, ainda guardaria uma surpresa desse tamanho pra gente, né? Nós tínhamos uma França que era e que vinha, eu vinha falando, era a grande favorita, liderando o meu power ranking sempre, com a seleção com o melhor prospecto para ser campeã do mundo este ano. E não, a França não vai jogar a final, está eliminada. E a Espanha que jogará a sua segunda final em toda a sua história. A França, eu falei de recordes, poderia ser a terceira final em sequência, poderia ser o segundo título de Deschamps, poderia ser inclusive a terceira final de Kylian Mbappé em 3 participações em Copa do Mundo. Mas não, a França cai nas semifinais com a Espanha que até aqui não vinha desempenhando, custava jogar e colocar o seu jogo à prova, e no seu principal teste consegue mais uma vez vencer essa seleção francesa, que já vai entrando numa espécie de freguesia, né? Vale lembrar, eu repito, as últimas 2 partidas decisivas, 2 com essa, 3 semifinais em que a seleção espanhola vence a França e vence com autoridade, né? Porque não é que a Espanha venceu o jogo de forma casual, pelo acaso, por obra do destino. Venceu porque colocou uma estratégia e executou muitíssimo bem essa estratégia. Uma França que, pelo outro lado, não soube como lidar com algo que realmente a gente já alertou na previsão. É uma coisa que essa seleção pode ter dificuldade ao enfrentar, né? É bem verdade que a França não tinha enfrentado uma seleção que tenta ter o domínio como a seleção espanhola tem até aqui na Copa do Mundo, mas é difícil encontrar outra seleção no mundo que tente dominar a partida como faz a Espanha, né? É parte do jogo espanhol, e aí o Luiz Felipe Freitas, narrador da Cazé TV, fala, e ele tem muita razão nisso, ao dizer que a seleção espanhola meio que define o estilo de jogo da modernidade, né? A grande escola de futebol da modernidade, porque desde 2008, com aquele time do Luiz Aragonês, depois o time que venceu a Copa do Mundo com o Vicente Del Bosque, são times influenciados pelas táticas do Pep Guardiola, por aquele Barcelona, que era o time do tic-tac. Essa Espanha, a Espanha de 2010, era a Espanha do tic-tac, mas era um tic-tac menos vistoso, era um tic-tac mais lento. A Espanha chegou este ano à Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, de fato, já está lá, chegou nessa forma de jogar. Não é aquele tic-tac do melhor ano do Barcelona, em 2009, em 2011, não. É um tic-tac que torna o jogo difícil, o jogo chato, o jogo muitíssimo controlado, e muito complicado para outra seleção de manter a concentração. E hoje foi justamente um jogo que testou muito a concentração da França, e a França, por mais surpreendente que pareça, fracassou nesse teste, falhou. Foi um jogo de muitíssimos erros forçados da seleção francesa. Isso é muito importante salientar. Acho que foi o principal trunfo da Espanha no jogo, porque a Espanha teve a sua grande força, obviamente, na construção, nessa troca de bola, mas no seu meio campo, e precisava dessa recuperação do meio campo. Para que isso funcionasse, precisava da pressão alta. E a pressão alta foi muito bem feita, tendo o meio-campo como um suporte da pressão de seus atacantes. Então, Dani Olmo, Oyarzabal, Alex Baena e Yamal, todos fizeram um jogo de pressão à defesa francesa muito, muito competente. E assim que eles recuperavam a bola, essa bola poderia ser recuperada, por exemplo, por Rodri e Fabian Ruiz, a trinca ali, a dupla de meio-campo, que fez uma partida também extraordinária. Foram os principais caras do controle de jogo, do passe mais qualificado. Rodri com passes de primeira muito, muito precisos. E de novo, recuperavam essas bolas com uma velocidade muito, muito impressionante. E aí já tornava um jogo difícil para uma França que cada vez mais ficava ansiosa. Ajudou nisso o fato de ter ocorrido um pênalti, né, logo cedo no jogo, aos 22 minutos, pouco antes da pausa para hidratação. Pênalti, inclusive, muito bobo do Lucas Digne, né? O Digne, ele sem observar a presença do Yamal,
vindo para atacar a bola, ele tenta afastar a bola e chuta o próprio Yamal, um pênalti claríssimo, mas muito, muito bobo do Digne. Pensou e não pensou direito, foi uma escolha burra, estúpida, e acabou tendo a definição do Oyarzabal. Chegou ao seu 6º gol na Copa do Mundo, ele que nesse critério empata aí com Jude Bellingham e Harry Kane na artilharia, né? Depois desse gol, inclusive, parece que a França fica ainda mais nervosa, ainda vem um incidente muito ruim para essa seleção, que foi a perda do Saliba, né? O Saliba, zagueiro titularíssimo, já vinha sofrendo com alguns problemas musculares, ele vinha aguentando isso durante a Copa do Mundo e hoje não deu, teve que ser substituído pelo Lacroix, que não é um mau zagueiro, mas fica muito atrás do Saliba, e também não fez um jogo ruim, mas fez um jogo abaixo, como toda a seleção francesa, né? De novo, Manu Koné, que entra no segundo tempo, entra porque o Rabiot já tinha um amarelo e poderia ali, obviamente, teria muitos confrontos físicos, e isso poderia gerar um segundo amarelo e expulsão, mas o Koné teve muitos erros de passe, a própria defesa, principalmente os laterais, Koundé, Digne, depois quando entra o Theo Hernandes, no último terço errou bastante, e principalmente os atacantes. Um jogo muito abaixo de Kylian Mbappé, abaixo de Dembélé, abaixo de Barcola, e o pior dos quatro desse quarteto que vinha fazendo uma Copa tão boa foi certamente o Michael Olise, que também vinha fazendo uma Copa muito competente, ainda tem 5 assistências na competição, mas hoje um jogo que ele errou muitas vezes, e muito se deve à ótima marcação da seleção espanhola, principalmente do Rodri, isso tem que ser dito, do Fabián Ruiz, e os dois laterais que defensivamente são colossos, são ótimos, Pedro Porro e principalmente Cucurella, que é, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo do mundo hoje, junto ali com o Nuno Mendes, os dois com características muito diferentes, um como um colosso ofensivo, o outro como um colosso defensivo, mas que também apoiam muitíssimo bem. Então, obviamente, é uma Espanha que chega nesse ponto da competição no jogo decidido de forma chata, de forma pouco vistosa, mas vale lembrar que a Espanha já foi campeã do mundo nessa mesma forma, exata mesma forma, né? Em 2010 a Espanha vence praticamente todos os seus jogos por 1-0, num time que é lembrado como uma grande seleção campeã do mundo, muito pelo elenco que tinha, que era um elenco muito estrelado, com Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Davi Silva, Davi Villa, Puyol, Sérgio Ramos, Casillas e por aí vai, Piqué, mas era um time que, jogando, parecia-se muito com essa seleção. Um jogo lento, um jogo puxado, chato, difícil, mas muito controlado, que a essa seleção serve, e obviamente para o torcedor espanhol serve demais. Não estão reclamando em nada do resultado. Obviamente para o admirador do esporte, para quem gosta do jogo mais ofensivo, mais vistoso, obviamente fica a decepção, porque parecia que a França era a seleção que causava isso. Inclusive, eu ouso dizer que esse foi o Sarriá da França, né? O Sarriá, para quem não sabe, foi o estádio justamente na Espanha, em Barcelona, que a seleção brasileira de 1982 foi eliminada na Copa do Mundo para a Itália, num jogo em que tínhamos a seleção que viria a ser campeã do mundo, no caso daquela Itália, não sabemos se a Espanha será campeã do mundo esse ano, mas contra o Brasil, que era muitíssimo favorito, que vinha jogando na Copa do Mundo um futebol vistoso, um futebol alegre, um futebol diferenciado, que tinha Zico, que tinha Sócrates, que tinha Falcão, Toninho Cerezo, mas esse time foi derrotado por aquela Itália por 3-2, uma Itália que não enchia os olhos, mas que era um time competente à sua forma de jogar, como é essa Espanha competente à sua forma de jogar. Eu repito, venho falando mais de uma vez, é uma Espanha que vem crescendo na Copa do Mundo, e hoje foi o principal espelho disso, foi o melhor jogo disparado da seleção espanhola nessa competição. Será? Deixa aí nos comentários. Esse foi o Sarriá da França? Foi a melhor França? Vai ser lembrada como o Brasil de 82, como a Holanda de 74, como a Hungria de 54, como grandes seleções que jogaram muito na Copa do Mundo, mas no fim não venceram? Talvez. Na minha opinião, pelo menos das que eu vi,
é o grande símbolo dessa seleção que joga muito na Copa do Mundo e que sai de mãos vazias, tá certo? Então a Espanha agora aguarda a sua adversária na final da partida de amanhã, será Inglaterra ou Argentina. Já sabemos que teremos uma final inédita, jamais vista antes, já que a única possibilidade de uma final repetida seria um França e Argentina de novo, como ocorreu em 2022. A França ainda joga nessa Copa do Mundo, pois é, teremos no dia anterior à final, no sábado, disputa de terceiro lugar, envolvendo a seleção francesa e o perdedor de Inglaterra e Argentina, tá certo? Bom, inclusive, só como curiosidade, com essa derrota da França, nós temos uma quebra de tabu, que eu vim falando em alguns momentos, porque a seleção francesa que eliminou o Paraguai não chegou na final. É a primeira vez na história que isso acontece, né? Eu chamei a atenção que a própria França em 98, a Alemanha em 2002 e a Espanha em 2010, todas eliminaram o Paraguai e chegaram na final. A França não conseguiu. É isso aí, pessoal. Até a próxima.